traigo conmigo buenos recuerdos. Santiago, capital do Chile, é o nosso destino de hoje. Um local que reúne os mais importantes centros financeiros, culturais e administrativos do país. A maior parte de Santiago está localizada na província do mesmo nome, também conhecida como Grande Santiago. Estendida por mais de 640 km², abriga uma população de mais de 6 milhões de habitantes, o que corresponde a 35% da população chilena, e é a 7ª cidade mais populosa da América Latina. E no episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais da história e política do Chile. E para isso, vamos começar pelo centro histórico da capital, Santiago. Assim como a maioria dos países colonizados pelos espanhóis, a capital do Chile também possui uma plaza de armas. Fundada em 2 de fevereiro de 1541, a praça é o marco zero da cidade. Com diversas palmeiras, a Catedral Metropolitana também está localizada por aqui. A igreja dedicada a Santiago Maior possui estilo neoclássico e é a sede da Arquidiocese de Santiago. Também encontramos na praça outros monumentos, como, por exemplo, a estátua de Pedro de Valdívia, fundador da capital chilena. Sem dúvidas, a Plaza de Armas é o centro cultural, político e histórico da cidade. Próximo à Plaza de Armas está localizada outra praça, a de la Constituição. O Palácio de la Moneda é a sede da República do Chile e está localizado aqui, na Plaza de la Constituição. Em dias alternados, aqui na frente do palácio acontece a troca de guardas. A troca acontece graças à necessidade da própria guarda do governo e dos cuidados com o palácio. Ao visitar Santiago, não perca a oportunidade de ver esse verdadeiro espetáculo. Assim, podemos contemplar parte da história chilena que se mantém viva até hoje. Para falar de história chilena, é necessário entender as marcas que a ditadura causou no país. Com militares posicionados em locais estratégicos, a presença de tanques nas ruas e até mesmo aviões sobrevoando o palácio, a instituição foi bombardeada. Para entender um pouco melhor sobre a ditadura chilena, conversamos com o guia turístico Esteban Gagego. Chile es un país que depende económicamente mucho do cobre. Chile es un país que extrae cobre da terra, es o principal commodity do Chile. Em 1970 acontece um fato histórico mundial que acontece no Chile, que chega na presidência o primeiro presidente socialista eleito democraticamente no mundo. Esse cara se chama Salvador Allende. Allende ele chega com uma política de nacionalização do cobre. Antes de que se falasse nacionalização no Chile, se falava de um término que se chama chilenização do cobre, que se falou na época de 1960. Quando Allende chega no poder, durante o período, ele chega no poder em novembro de 1970. Acho que foi o 4 de novembro de 1970. Aí se generou muito revuelo internacional porque o cara é marxista, socialista e ele tem uma visão do mundo particular. Allende também participou anteriormente das eleições e para chegar ao poder foi necessário organizar uma união popular de partidos de esquerda. Em 1971, quando ele chega no poder, Fidel Castro de Cuba visita Chile e visita o presidente. Eles ficam viajando de norte a sul por um período de 24 dias. Nesse período, o presidente Castro fala para o presidente que ele precisa criar um exército privado para se proteger, porque as ideias dele são muito revolucionárias e podem matar ele.
Allende era um cara marxista, socialista, mas ele tinha princípios pacifistas. Era um cara mais pacifista. E ele não gosta muito da ideia, então ele não faz isso. Ele faz a nacionalização do cobre e os Estados Unidos embargam economicamente Chile. E Chile atraviesa por uma crise política e econômica de 1971 a 1973. Esteban nos conta que com a vitória de Allende, diversos grupos conservadores se formaram no país. O grupo de extrema-direita, a Frente Nacionalista Pátria e Libertad, formada por pessoas de alta sociedade, se manifestavam sempre contra o então governo. Chile, el 11 de septiembre de 1973, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, Augusto Pinochet, lideró el golpe militar contra el presidente Salvador Allende. El presidente estaba dentro del Palacio Presidencial de la Moneda cuando todo comenzó. El levantamiento comenzó en Valparaíso, con armada. Los militares llegaron muy cedo y rodearon el Palacio Presidencial. Llegan en las principales estaciones de radio y envían un mensaje para él. E enviam um mensagem para ele dizendo se ele dando duas opções para ele, que ele pode sair, que eles mandaram um avião para ele sair do país, ou que ele fica e qualquer coisa pode acontecer. Vocês mesmos vão ver isso no Museu dos Direitos Humanos. Aí Allende, uma estação de rádio ficou do lado do presidente e ele conseguiu fazer um discurso de 7 minutos onde ele fala que ele vai ficar, que ele foi eleito democraticamente, que ele vai ficar. Medio-dia del 11 de setembro, um avião militar passa e joga bombas no Palácio Presidencial e ao mesmo tempo os militares entram por uma porta do costado que tem o prédio do Palácio Presidencial. E aí se generaram duas versões que algumas pessoas falam que os militares entraram e mataram o presidente Allende. Outras pessoas falam que o presidente se suicidou. E até o dia de hoje é uma morte que divide muito a sociedade chilena. Nesse momento, Chile perdeu a democracia e virou uma ditadura militar de 17 anos, onde se criaram mais de 1.000 centros de detenção, tortura e extermínio no Chile. Aqui próximo temos a Londres 38, que foi um local onde se torturaram mais de 2.000 pessoas. E até o dia de hoje temos pessoas em qualidade de desaparecidas. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Após a invasão do exército, é anunciada a morte de Salvador Allende e uma junta militar assume o governo do Chile. O governo militar se estendeu até 1990 e foi marcado pela perseguição aos opositores. Estudantes, artistas e trabalhadores de fábrica foram assassinados durante o período. Até mesmo o cantor Víctor Jara foi uma das vítimas do golpe. A ditadura chilena não perseguia apenas aos opositores políticos, mas diversos militares, como Antônio Bachelet e Carlos Prates, antecessor de Pinochet à frente das Forças Armadas, também foram perseguidos. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. A Comissão Valec estima que 40 mil pessoas foram mortas durante o regime. Para homenagear essas vítimas e documentar o que aconteceu nesse período, foi criado o Museu da Memória e dos Direitos Humanos. No museu, podemos entender detalhadamente quão assombroso foi esse período na vida de milhares de chilenos. Diversas fotos, documentos e objetos retratam dolorosas cenas e relatos difíceis que até hoje perseguem famílias que possuem parentes desaparecidos. Corazón de tierra,
alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Inaugurado em 2010, o museu contém fotos, vídeos e outros documentos que contam a história do que aconteceu em um dos períodos mais violentos da história do Chile. Relembrar o que aconteceu nesse período nos ajuda a ensinar e lutar para que cenas como essa não voltem a acontecer novamente. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene quizás de los sonidos que a uno más le quedan, ¿no? De este lugar específico, que era el momento en que los guardias venían a sacar gente para hacer torturas. Y este proceso era un proceso que se iba dando desde temprano en la mañana, tipo 7, 7 y media, hasta entraba la tarde, ¿no? Permanentemente. O sea, todo el día, gente que entraba, gente que salía, gente que volvía en muy malas condiciones. Sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Estréchala a tu hermano. Além do Museu da Memória e dos Direitos Humanos, também conhecemos um outro acervo. O Museu Histórico Nacional mostra a história do país desde os povos pré-colombianos até o momento da ditadura militar. Com 18 salas temáticas, conta um pouco sobre os diversos períodos históricos do país. Líbranos daquel que nos domina en la miseria. No Museu Histórico Nacional, podemos ver grandes pilares da construção do Chile. Com tantas relíquias, fica difícil não imergir nessa história. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. E assim, deixamos mais um vídeo conhecendo os locais históricos de Santiago. Esperamos em nosso próximo episódio para desfrutar um pouco mais do Chile. Até lá! Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.